Dando continuidade agora, nós vamos ver como escrever uma equação de segundo grau na forma fatorada e depois passar para a forma reduzida, tá? Então, a forma fatorada de uma equação de segundo grau é da seguinte maneira: x menos p que multiplica x menos m. Quem é p e quem é m? P e m são as raízes da minha equação. Lembrando que se eu tenho uma equação de segundo grau, agora nós teremos duas raízes. Lembra que a de primeiro grau a gente só fazia x menos p. Se eu quero a de segundo grau, eu vou fazer multiplicado por um x menos um outro valor qualquer, tá? Essa é chamada forma fatorada de uma equação de segundo grau. Se eu desenvolver esse produto, essa multiplicação aqui, aplicando-se a propriedade distributiva, eu vou chegar nessa condição. E ao chegar nessa condição, eu vejo o seguinte: quem vai acompanhar o meu coeficiente x vai ser nada mais é do que a soma das duas raízes, o p e o m que eu escolhi para a raiz da minha equação. Se eu somar esses dois valores, eu vou ter o valor de quem vai acompanhar x. E no final, o termo independente, eu vou ver que é o produto das duas raízes. Se eu multiplicar o p pelo m, eu vou ter esse último número aqui, que é chamado de produto das raízes. Vejamos através de exemplos numéricos, tá bom? Desenvolvendo isso daqui, então, voltando aqui, a soma das raízes eu vou chamar de S de soma e o produto das raízes eu vou chamar de P de produto. Vai ficar assim: quem acompanha o termo x é a soma das raízes e o termo independente vai ser sempre o produto das duas raízes. Então, eu dei uma equação qualquer aqui para vocês. Eu sei que é uma equação de segundo grau porque o meu maior expoente é o 2. E o grau da minha equação indica quantas raízes vai ter a minha equação. Eu tenho duas raízes, ou seja, eu tenho dois valores de x que vão satisfazer essa igualdade. Eu quero obter o seguinte: quais são os números cuja soma é 7 e o produto é 12? Veja o seguinte, comparando-se a nossa equação à forma genérica da equação. Eu tenho x ao quadrado aqui, tenho x ao quadrado aqui. Eu tenho menos aqui, tenho menos aqui. Veja que a soma está mostrando pra gente que vale 7. A soma é 7. E o produto aqui vai valer 12. Então, eu vou pensar o seguinte: quais são as duas raízes? Quais são as duas soluções? Onde? Ao somar essas duas raízes, eu obtenho 7. E ao multiplicar, o produto significa multiplicação, multiplicar essas duas raízes, esses dois valores, eu vou obter 12. Esses dois valores são simultaneamente iguais. Eu não posso pensar numa soma que dê 7 e uma outra multiplicação com outros números que dê 12. Não, são os mesmos valores. Então, eu penso, um número mais outro que dê 7. Um número vezes o outro, sendo os mesmos números aqui, que dê 12. E a solução é a seguinte: eu sei que 3 mais 4 dá 7 e 3 vezes 4 dá 12. Então, a solução do nosso problema aqui, da nossa equação, é o 3 e o 4, ok? Vejamos agora a forma fatorada de uma equação de segundo grau. Então, tá aqui a forma fatorada, como eu mostrei para vocês. Eu tenho a minha equação qualquer aqui e eu quero escrever na forma fatorada. Então, como que eu faço para escrever a minha equação na forma fatorada? Primeiramente, eu preciso conhecer as minhas duas raízes, que é o meu P e o meu M. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau sem que eu aplique Bhaskara para poder conhecer o valor dessas duas raízes? Então, o caminho que nós vamos fazer é o anterior, o da soma e produto. Então, eu penso, comparando-se à fórmula, lembrando que eu tenho x ao quadrado sempre, o menos já pertence à fórmula, eu tenho que a soma minha vale 5 e o meu produto vale 6. Então, eu penso, se a soma vale 5, que número mais um outro que vai dar 5? E o produto vale 6. Esse número vezes o outro tem que dar 6? Então, a solução só pode ser 2 e 3. Por quê? 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Depois que você obteve o valor das raízes que você encontrou sem precisar aplicar Bhaskara aqui, é claro que com Bhaskara vocês vão chegar nessa mesma solução,
nós vamos substituir as raízes na forma da equação fatorada, tá bom? Então, eu sei que o meu x1, que pode ser chamado de p, ele vale 2, e o meu x2, que é a segunda raiz, eu vou substituir no lugar do m, ele vale 3. Então, vai ficar assim, x menos a minha primeira raiz, que é 2, e x menos a segunda raiz, que é 3, igualado a zero. Essa é a forma fatorada da equação x² menos 5x mais 6. E se eu quiser fazer agora o caminho inverso? Foi dada para vocês a forma fatorada e eu quero passar para a forma reduzida. A forma reduzida é a forma que vocês já veem a equação completa de segundo grau, tá bom? Como que eu faço isso? Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva para sair da fatorada para a reduzida. O que é a propriedade distributiva? Cada um dos termos aqui tem que multiplicar-se entre si pelos outros. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. X vezes x, x². X vezes 3 dá 3x. Mais com menos dá menos. Não posso esquecer de ficar reparando nos sinais. O x já multiplicou os dois termos do lado de lá. Agora é a vez do 2 multiplicar os dois termos do lado de lá. 2 vezes x, 2x, menos com mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6, menos com menos dá mais, ok? Igual a zero, porque eu estou escrevendo uma equação. Depois que chegou nesse processo aqui, que eu já apliquei a distributiva, nós vamos juntar os termos iguais. Como assim? Quem for x² eu junto com x², quem for x eu junto com quem for x, e o termo independente, que é o número sem letrinha, eu junto com o termo independente, número sem letrinhas. Eu vejo que eu não tenho ninguém para juntar com x², eu apenas desço ele. Mas eu sei que eu posso juntar esse x com esse x. Usando-se a regrinha do eu devo, eu tenho. Leia o número. Eu devo 3x, eu devo 2x, eu vou dever 5x. E não tem ninguém para juntar com 6, eu apenas desço ele. Então, veja que ficou igualzinho. A forma fatorada é essa, a reduzida é essa. Olha como era a forma reduzida antes e a forma fatorada como ficou. Eu posso fazer essa passagem de um caminho para o outro sempre.